Pois é, vamos falar, através da pena de uma grande escritora, do maior escritor da nossa língua, Camões. Livros? Gosto. De Maria João Covas. Olá, eu estou aqui para te falar de Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, da Isabel Rio Novo. Eu vou pedir desculpa, eu não vou ficar com o livro na mão, porque o livro são 700 e não sei quantas páginas e o bracinho já não chega, portanto vou pôr a capa do livro aqui para que este Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, da Isabel Rio Novo, nos acompanhe ao longo do vídeo. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Contraponto e à Isabel o facto de me terem cedido este exemplar. Muito obrigada. Foi muito simpático da vossa parte e eu estava muito curiosa com esta biografia da Isabel Rio Novo. Eu sabia que ela estava a escrevê-la já há algum tempo, sabia que havia um apurado trabalho de investigação e eu posso-vos dizer que da página... da página 683 até à página 727 são referências bibliográficas daquilo que a Isabel Rio Novo consultou para criar este seu livro. Portanto, é um livro que tem, primeiro que tudo, um estudo apuradíssimo e muito profundo sobre Camões. É um livro que nos dá um outro Camões. E a Isabel consegue uma coisa fantástica, que é, a Isabel consegue nos dar várias teorias sobre a vida de Camões, dando-nos isso mesmo, dizendo-nos que não há certezas, que em alguns pontos é possível que tenha sido assim, mas não deixando nunca de nos dizer qual é, perante o estudo profundo que ela fez, qual é a hipótese que ela acha que é mais viável. Eu acho, mas eu sei pouco sobre a história e vida de Camões, mas a sensação que eu tive aqui foi que muito a Isabel descobriu sobre a vida de Camões e há aqui uma imagem muito mais nítida de quem foi este homem, de quem foi este poeta, de onde veio, como é que tudo isto aparece, como é que ele acaba por ser este humanista que percorre o mundo inteiro, é dos poucos na sua época que vai à Ásia e regressa, e portanto a Isabel dá-nos toda esta dimensão deste poeta. Como o próprio nome indica, o próprio título que a Isabel lhe deu para a biografia, Fortuna, tal qual como no tempo do Camões, Fortuna era destino, e depois temos Caso, Tempo e Sorte, no sentido de aquilo que foi acontecendo ao Camões. É muito interessante perceber, e às vezes eu ponho-me a pensar porquê ler uma biografia de Camões. Mas a verdade é que, quando nós analisamos a obra de Camões, o Camões está lá, e principalmente principalmente na lírica, portanto nos poemas camonianos e fundamentalmente nos Lusíadas, nas reflexões do poeta. E portanto, de alguma forma, aquilo que esta biografia conseguiu, pelo menos a mim, foi que eu conseguisse analisar ou que eu conseguisse olhar para a obra de Camões de uma maneira diferente. É óbvio que há poemas de que a própria Isabel Rio Novo se refere, que terão ou poderão ter estado ou poderão ter sido construídos e criados a partir de algumas experiências da vida de Camões e, portanto, ela dá-nos essa dimensão e é óbvio que nas reflexões do poeta nós ficamos a perceber muito mais o pensamento de Camões depois de termos conhecimento de alguns aspectos. Embora eu acho que as obras não têm que estar necessariamente ligadas às biografias
E, independentemente de sabermos ou não sabermos alguma coisa sobre Camões, independentemente de acreditarmos naquilo que está no livro da Isabel ou não, ou noutra biografia qualquer, e agora foram publicadas uma série de biografias sobre Camões, por causa das comemorações que vão acontecer, portanto, durante o resto deste ano 2024 e até 10 de junho de 2025. A verdade é que eu acho que a obra dos poetas, a obra dos escritores, dos pintores, uma obra de arte, funciona por si só, independentemente da sua biografia, digamos assim. Porquê é que eu acho que é importante esta biografia neste momento? Porque nós temos muito tendência, ou começa a ser, eu acho, e aqui eu sei que posso ser polémica, não costumo ser, mas é a minha opinião, enquanto leitora e enquanto professora de português. Eu acho que nós estamos a cair no erro de ler algumas obras, nomeadamente clássicos, à luz do nosso tempo e a fazer considerações sobre aquilo que eles escreveram à luz do nosso tempo. Uma coisa é nós fazermos isso com autores contemporâneos. Portanto, se um autor contemporâneo tem um gatilho que eu acho que pode ser perigoso hoje em dia, aí sim eu acho que a intervenção, a denúncia tem que existir e tem que ser dita. Atenção que acontece isto neste livro, mas a coisa se calhar não é assim, isto não é... Estou a pensar, por exemplo, na violência no namoro, estou a pensar, por exemplo, nas relações submissas, nas relações amorosas em que a mulher tem um papel submisso muito grande. Estou-me a afastar do tema, mas para vocês perceberem o que eu quero dizer, de um autor contemporâneo eu acho que isso tem que ser dito, tem que ser de alguma forma alertado, digamos assim. Quando nós chegamos aos clássicos, nós temos que ter a noção de que eles escreveram aquilo pelas regras da sociedade daquele tempo. Não quer dizer que não falemos disso, não quer dizer que não chamemos a atenção, mas não os podemos, digamos, tirar dos programas escolares ou não os podemos censurar por esse facto, porque eles escreveram à luz da sua época. Camões vai escrever numa época de transição, ele vai se assumir como humanista, ele vai se assumir como um homem que considera já não aquela imagem de que o centro estava em Deus, mas vai considerar que o centro está no homem, e é essa humanidade e esse renascimento também da cultura greco-latina que ele vai buscar e que ele vai assumir como seu, que vai marcar as suas obras. E eu acho que, sobre esse ponto de vista, este livro da Isabel é fundamental, porque nos permite conhecer não só o homem, mas conhecer a época. E mais, permite-nos perceber que ele era um vanguardista, ou seja, que ele estava para lá da sua época, no sentido de percebermos que Camões acaba por criar uma obra literária sumptuosa, escrever os Lusíadas com aquela qualidade de erudição e com aquele rigor a nível da construção, porque tudo aquilo está certo e tudo aquilo bate certo. Os decassílabos, as oitavas, a rima, tudo aquilo está correto e tudo aquilo está certo ao longo daquelas páginas todas, e portanto há também um trabalho de construção muito elaborado por parte de Camões, e há uma vontade de fazer e de construir uma obra que eu acho que é muito explicada pela imagem que a Isabel Villeneuve nos dá deste Camões nesta obra. Portanto, conhecer Camões neste momento, se calhar, é de alguma forma perceber melhor a obra dele, é de alguma forma permitir ao leitor do século XXI que vá para a sua obra de uma outra forma, com outro conhecimento, com outro saber, que faz com que nós nos aproximemos mais
deste nosso escritor, deste e de outros que se consiga fazer o mesmo, mas estamos a falar do Camões, estamos a falar das comemorações do Camões durante este ano e, portanto, é de alguma forma fundamental que esse ir buscar os nossos clássicos não seja visto como algo chato, não seja visto como um revivalismo, mas seja visto como um reconhecimento do valor dos nossos escritores em tempos o que eram outros, ter conhecimento desses tempos para perceber as suas obras e, essencialmente, torná-los mais nossos, mais próximos e perceber a sua modernidade ainda hoje. E eu acho que o livro da Isabel e esta biografia, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, da Isabel Rio Novo, ajuda muito nesta construção, ajuda muito neste entrar no universo camoniano e ajuda muito no reconhecer o quão importante foi este homem para depois ir perceber as suas manifestações literárias, quer seja na lírica, quer seja na épica, ou seja, quer seja nos Lusíadas, e não esquecendo o teatro, embora eu confesse que o teatro camoniano é aquilo que eu menos gosto na globalidade da obra do poeta. Eu gosto muito da lírica, gosto muito dos Lusíadas, acho que os Lusíadas é uma obra-prima da literatura, ponto, mundial, e às vezes tenho muita pena que os Lusíadas não sejam tão queridos como aquilo que eu acho que eles mereceriam. Portanto, a minha proposta é que leiam esta biografia da Isabel Rio Novo, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, e que isso vos permita depois ir ler a poesia de Camões e depois irem até aos Lusíadas e, de alguma forma, então, perceber toda aquela beleza que existe naquele texto fabuloso, naquela epopeia. Nós que somos um dos poucos países que tem uma epopeia dos tempos modernos, embora seja uma epopeia que é feita à luz das epopeias clássicas, mas também era um dos objetivos, era que assim fosse, e portanto eu acho que este livro pode ser uma belíssima forma de chegar até um dos grandes da nossa literatura, até um dos grandes da literatura mundial, e que ainda por cima é um dos nossos, é português, foi português, e temos mais é que nos orgulhar desse passado, porque só percebendo o passado podemos perceber o presente, e isso também podemos fazê-lo com Camões e com a obra da Isabel Rio Novo. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Fortuna, Caso, Tempo e Sorte. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.